Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Se você... Tô ligando as luzes aqui, as coisas estão acontecendo. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Nestor, sou treinador e atleta também de corrida. E hoje eu vou te falar de um tema sobre a história do treinamento na corrida. E por que é importante a gente conhecer a história do treinamento. Eu acho sempre importante a gente conhecer a história geral, porque as coisas elas tendem a se repetir ao longo da história, tá certo? E se tu conhece os padrões, se tu conhece determinadas coisas que acontecem, tu pode evitar elas ou simplesmente não ser enganado. Exatamente, tu pode não ser enganado. A gente vai ver, eu particularmente gosto muito de história, inclusive antes de querer fazer educação física, eu quis fazer o curso de história. Eu realmente me interessava muito, ainda é algo que eu estudo, e principalmente estudo história geral, sempre gostei muito de mitologia grega, e acaba que isso tem um ponto de contato com a corrida, mas aqui a gente vai falar especificamente sobre a história do treinamento na corrida. A gente vai passar ao longo dos anos como é que foi o treinamento para te entender desde lá do início, no final dos anos 1800. Pensa, o treinamento de corrida ele tem mais ou menos aí uns 150 anos de forma periodizada que a gente tem registro. Então imagina tu ter acesso a 100 anos de erros que corredores realizaram, de testes que fizeram e eles viram que aquilo não era tão importante assim, de treinos que talvez você possa replicar porque deu muito certo e vem dando certo há 100 anos, por que não fazer mais? Então, essas coisas assim é isso que a gente vai aprender nessa aula. Para você que é um curioso aí também, às vezes você sabe bastante corrida, mas não sabe de onde veio determinado tipo de treinamento ou de onde veio tal coisa, essa aula também vai ser bem importante, bem interessante, porque é mais uma maneira de você aprender e conhecer sobre a corrida. Então, ó, antes da gente começar, já deixa aquele like maroto, se inscreva no canal para que a gente ajude a divulgar. Estamos rumo aos 200 inscritos. Então vamos lá dobrar esse número de inscritos aí, deve ter cento e poucos agora. Aula 12, História do Treinamento da Corrida. Lembra também, se tu quer assistir as outras aulas, tem aulas ao longo do canal. Beleza? Então vamos começar. Primeiro, a gente começa aqui final de 1800. Final de 1800. E para entender as coisas que tá em determinada época, né, que foram feitas em determinada época, a gente precisa entender o contexto, né, porque as coisas só fazem sentido à luz daquele contexto. E o contexto do final dos anos 1800 era amadorismo. O que é o amadorismo? As pessoas elas não podiam receber dinheiro, tá certo? Por muito tempo, as Olimpíadas até 1990, 1980 e poucos, eu acho, não vou lembrar exatamente o ano, tu não poderia receber dinheiro para participar das Olimpíadas. Inclusive, no início do século 1900, aí, com as Olimpíadas, se tu recebesse dinheiro, tu podia ser expulso e nunca mais praticar dos jogos. Por quê? Porque o amadorismo era um negócio muito forte, ou seja, tu precisava ser um atleta amador, tu precisava treinar sem receber nada daquilo em troca. Esse foi os pontos feitos nas Olimpíadas e por isso que muitas vezes a gente demorou para encontrar os grandes talentos nas Olimpíadas. O próprio basquete. Os melhores talentos do basquete iam para NBA, né? A Liga dos Estados Unidos. E só a partir de 1996, onde teve o Dream Team, eu acho, que os grandes astros do basquete puderam participar da Olimpíada, porque foi ali naquele momento que acabou o amadorismo. É por isso que até hoje também tem essa briga. No início, a briga da FIFA era porque os jogadores recebiam salário pelo clube e aí eles não poderiam competir nas Olimpíadas, por isso que eles não competiam no início, e agora ainda há uma briga porque senão a Copa do Mundo, ela não... Inclusive a Copa do Mundo surgiu por causa disso, né? Porque esses atletas não podiam passar, não podiam competir nas Olimpíadas, pegando o futebol, e aí foi inventada então a Copa do Mundo, para que esses atletas pudessem ter um grande campeonato. Ao longo do tempo foi tendo brigas, e aí hoje em dia é somente atletas sub-23 que podem participar, para um campeonato não poder concorrer com o outro. Então olha só onde olha onde é que a gente foi parar. Isso acontecia muito com os corredores. Então o corredor ele não poderia receber nenhum benefício, ele tinha que treinar por conta própria. E aí a gente vem aí nesse final de 1800, que era
o amadorismo muito forte e não havia quase nada de treinamento. Não havia treinamento, era justamente aquilo que os atletas tinham. Como os anos de 1800 também eram anos mais difíceis, digamos assim, que o nosso estilo de vida atual, então as pessoas elas tinham um condicionamento maior, porque a maioria do trabalho era braçal, ela precisava caminhar mais ao longo do dia, ela precisava fazer mais coisas durante o dia, então tinha toda essa questão que o próprio corpo, o condicionamento geral das pessoas era melhor do que o condicionamento geral das nossas pessoas. Se for pegar uma pessoa média aí, um homem médio aí de 30 anos, digamos assim, ele é extremamente mais sedentário do que seu par de 30 anos de 100 anos atrás, né? Porque 100 anos atrás ele provavelmente ia ter trabalhado no campo, ia caminhar alguns quilômetros por dia. Hoje em dia, se a pessoa, dependendo do trabalho que ela faça, às vezes ela não caminha nem 500 metros no dia. Ela só levanta, vai até a cozinha, toma um café, volta e trabalha de casa mesmo. Então a quantidade de atividade que ela faz é extremamente pequena. E aí, não havia treinamento sistematizado nessa época. Não havia treinamento sistematizado e a maioria dos treinos que tinham eram caminhadas longas. Olha só, a gente vai ver muito disso nesse final de 1800 e início do século, onde caminhadas longas era a principal coisa que as pessoas faziam para treinar para corrida. Parece louco pensar assim, ó, tá, se eu quero correr, por que eu não corro? Né? É o mais lógico, se tu quer melhorar algo, e a gente vai ver isso ao longo do tempo, tu precisa correr. Só que não, o pessoal acreditava que caminhadas longas era a melhor forma de se preparar. E aí por muito tempo o pessoal fazia caminhadas de até 40 quilômetros e também tinha um pouquinho de corrida rápida. E às vezes era bem pouco mesmo, era tipo assim, ó, 1 quilômetro, 600 metros, 100 metros de alguma corrida rápida. Às vezes era sempre essas corridas, era no início da manhã e final da tarde. Então basicamente isso aqui é final de 1800, ali 1900. Perfeito? Isso aqui, caminhadas longas e um pouquinho só de corrida rápida. Depois, aí a gente já entra aqui nos anos 1910 a 1930. Aqui a gente já tem mais corrida e mais intensidade. Perfeito? Aqui é onde é que as Olimpíadas elas começam a se tornar mais populares. É importante, vamos até deixar uma anotação aqui. As Olimpíadas surgiram em 1896. Então esse final de 1800 ainda era campeonatos entre universidades, principalmente na Inglaterra, entre Oxford e Cambridge. Cambridge? Ou é outro? Não vou lembrar outro. Mas era entre faculdades, alguns torneios locais, nos Estados Unidos também tinha essas competições. Só que aí, com as Olimpíadas surgindo em 1896, realmente começou a ter um trabalho, um treinamento mais específico, porque a Olimpíada se tornou o grande ponto, o grande objetivo a ser alcançado. E aí, a gente sabe que quando tem uma meta, algo mais claro, algo grandioso, as coisas começam a ser testadas e o objetivo vai se criando. Então, o treinamento começou a ficar mais refinado aqui, tá certo? Então, é um ano onde teve mais corrida e mais intensidade. Só que aí, é importante, vamos esclarecer também o que é esse mais corrida e mais intensidade. Primeiro, caminhadas. As caminhadas continuam sendo a principal forma de treinamento, tá? Vou deixar aqui. Elas continuam sendo a principal forma de treinamento, principalmente num período de pré-base, digamos assim. Hoje a gente sabe, né? A gente já teve uma aula, inclusive, sobre periodização na corrida, que você sabe que tem um período de base. E aqui, nesse momento, as caminhadas, elas continuam sendo a principal forma de treinamento, formando uma base. Aqui, os atletas acreditavam muito mais que as caminhadas, ela dava o suporte para que tu pudesse correr depois. Então, não era incomum, por exemplo, ter 6 meses, 6 de caminhadas muito longas nos meses de inverno.
que era onde começava a preparação. É importante deixar claro também, o pessoal às vezes não treinava todo ano igual treina agora. Muitas vezes eles treinavam ali, tinha um período onde ficava off e ali, finalzinho do inverno, começava-se a preparar o corpo para na primavera o pessoal tá melhor e aí a competição acontecer no verão. Aí outono, descansava todo outono, muitas vezes ficava 3, 4 meses parado sem correr e só depois começava a voltar e a treinar para as próximas competições. Então 6 semanas de caminhadas muito longas nos meses de inverno, né? No finalzinho ali do inverno, para preparar o corpo para poder correr. E aqui, nos anos 1910, 1930, a gente tem o primeiro, deixa eu pegar aqui, né? Jogar aqui. Ah, hoje tá diferente, tem até foto hoje. Então a gente tá muito bom, né? A gente, nessa época aqui que a gente tem esse cara. Nossa. Não, eu quero ir pro lado. Tá. Tem captions. Vamos botar aqui. Quem é esse cara aqui? Paavo Nurmi, tá? Ele é conhecido como É conhecido como um dos... tá difícil. Finlandeses voadores. Mas eu quero... aqui, agora sim. Paavo Nurmi, um dos finlandeses voadores. Aqui, vamos botar aqui o outro do lado pra gente fazer. Aí tá. Agora a gente tá bem, né? Deixa um pouquinho maior aqui pra aparecer. Então, ó. Esse cara aqui, Paavo Nurmi, um dos finlandeses voadores, foi um dos grandes responsáveis e talvez a pessoa que tenha se destacado muito nesses primeiros anos. Ele acabou sendo recordista mundial, ganhou medalha em 1912, 1924, 1928. E eu acho que foi isso. Eu sei que ele ganhou 9 medalhas olímpicas de ouro. E teve uma época onde, essa época principalmente, os finlandeses eram muito bons na corrida de longa distância. Tanto é que um grupo desses foi chamado de os finlandeses voadores. Olha que legal o nome desse grupo. Acho que eu já comentei sobre eles em algum momento. E esse aqui, o Paavo Nurmi, ele foi o grande expoente dessa época e eles que ditavam basicamente as regras do treinamento do mundo. Então eles que botaram essas 6 semanas de caminhada muito longas nos meses de inverno e basicamente eles também criaram o treinamento intervalado. Só que esse treinamento intervalado que eles criaram era muito, mas muito diferente do que a gente tem atualmente. E por que é diferente? Porque era um treino extremamente curto. Eles faziam, por exemplo, de 6 a 8 tiros de 100 metros. 6 a 8 tiros de 100 metros. Pensa, isso aqui é pouquíssimo volume. Só que era o treinamento que eles tinham. Então, eles faziam... vou botar um pouquinho mais pra frente aqui. Eles faziam essas 6 semanas de caminhadas longas no inverno e acaba que os outros atletas replicavam isso também. Tinha até alguns atletas assim que diferiam dessa massa, que corriam, caminhavam bastante quilômetros na semana, mas a grande maioria fazia isso. Então, criaram o treinamento intervalado, 6 a 8 tiros de 500, e esse cara aqui principalmente, ele estendeu o treinamento. Então ele foi além. Ele chegava... Ele chegava a fazer tiros de até 600 metros. Olha que loucura, parece que 600 metros. Hoje é um treino normal que a gente faz, mas na época era extremamente inovador. Então ele chegou a fazer tiros de 600 metros numa intensidade mais alta e mais. Às vezes ele tinha tiros de 1 a 2 quilômetros. 1 a 2 quilômetros de tiro, pensa nisso. Um tiro, né? Era uma corrida contra relógio, por exemplo, que ele fazia de 1 km, de 2 km ali no máximo uma corrida constante, um pouco mais acelerada. O resto eram essas 6 semanas de caminhada, o treinamento intervalado, esses tiros de 100 metros, alguns chegando a 600, muito raramente. Esses, na verdade, aqui não é tiros, né? Corridas contra relógio, que hoje seriam chamadas de corridas tempo run ou corridas contra relógio mesmo, ou tiros de limiar, por exemplo, que não eram tiros tão fortes assim.
aí também aqui começou a ter mais corridas fáceis, né? Começou a se incrementar um pouquinho mais de corrida leve. Ainda assim, muito diferente da corrida que a gente está acostumado hoje, né? De altos volumes aí, pensando em atletas de elite. É óbvio que eu vou trazer aqui o que os atletas de elite faziam. E aí a gente sempre pensa, nessa época não era tão comum a corrida, tá? O que se tem realmente, se a pessoa treinava, ela treinava para competir. Não existia praticar corrida como um esporte recreacional como tem hoje. Isso só foi surgir a partir de 1960, 1970, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor também como que surgiu essa onda da corrida e o porquê foi isso, vou explicar aqui, e aí a gente vê essa popularização da corrida ao longo do mundo, tá? Então aqui teve corridas fáceis, mas a quilometragem semanal não era alta. Às vezes a gente tem muita informação em milhas, então às vezes ficavam 40, 50 milhas na semana, o que é algo para um atleta de elite, né, para essas pessoas, é pouca coisa ali. Se a gente vai pegar 40 milhas, deve dar um pouquinho menos que 70 quilômetros na semana, por exemplo. Eu faço mais treino que isso. E mesmo assim, essas pessoas faziam tempos extremamente bons. Até nem sei qual que é o recorde do Paavo Nurmi. Vamos ver aqui. Recordes Paavo Nurmi. Não está aparecendo para vocês, mas eu estou pesquisando. Só tem que ele foi recordista, mas eu quero saber o recorde. Aqui, ó. Tem que pegar o site da World Athletics para achar. Eu consigo mudar? Não vou conseguir mudar aqui. Ou consigo mudar? Vou fazer algo. Vamos ver. Mas não vai desregular isso aqui depois. Não vou fazer não. Tá, mas vou ler aqui pra vocês, ó. Recorde dos 3.000 metros, tá? 8 minutos e 20. Ou seja, sub 3, tá? Recorde 5.000 metros, 14,28. Isso aqui é uma marca muito boa, muito considerável, pensando que estamos na época amadora, tá certo? A pessoa não ganhava nada pra fazer isso. Era um treinamento extremamente difícil. 5.000 metros, 14,28. Isso dá pace de 3,54. 3,54. 3,54, 3,53. Quer dizer, desculpa. 2,54, 2,53. O pessoal corre a maratona mais rápida hoje em dia. Mas mesmo assim, pensando numa época totalmente amadora, onde não tinha conhecimento de treinamento, pensa, olha o que o cara fazia. Ele fazia tiro de 1 a 2 km contra relógio, tiros, 2 tiros de até 600 metros, 6 a 8 tiros de 100, esse volume costumava não variar muito mais que isso, então 1 a 2 km no máximo de tiro, e o cara correu para 14,28, 5.000. Aí ele tem, nos 10.000 metros, 30,06, que dá mais ou menos pace 3, né? 3 e 1 ali, de ritmo, e aí ele tem ainda 20.000 metros, né? Não chega a ser uma meia maratona, naquela época não era tão simples assim de correr meia maratona, não era uma prova tão divulgada, mas ele tem 1 hora, 4 minutos e 38 segundos. Se fosse colocar aí, ele correria uma meia maratona abaixo de 1 hora e 10, se ele fosse correr, o que é algo muito bom para uma época totalmente amadora, tá bem? Então esses aí são os recordes do Paavo Nurmi, só para vocês entenderem como foi dos anos 1910 a 1930. Então esse é lá no início, aqui foi algo muito pouco, o treinamento era baixo, só que aí a gente vem para a próxima leva, né? Que são os anos 40 e 50. Eu tenho que botar maior isso aqui. Aí, anos 40 e 50. E o que veio nesses anos aqui? Aqui foi onde surgiu o treinamento intervalado de fato. Aqui, o foco era no treinamento intervalado e num grande volume de treino, tá certo? Grandes volumes de treino. E a principal figura que a gente tem desse período é um cara
que é o Emil Zatopek, conhecido como a locomotiva russa, se eu não me engano. Não, não é russa não. Caraca, qual que é a nacionalidade do Zatopek? Meu Deus, eu não lembro. República Tcheca. Locomotiva Tcheca. Alguma coisa assim, eu não lembro. Ah, calma. Aí. Esse cara aqui foi o responsável por popularizar esse modelo de treinamento intervalado extremamente grande, tá certo? Não sei se tá aparecendo tudo que eu escrevo aqui nessa outra. Tava ficando um pouquinho cortada, né? Tá, vamos diminuir aqui então. Emil Zatopek. Esse cara, ele ganhou, foi a única pessoa em toda a história que ele ganhou a prova dos 5 mil metros, a prova dos 10 mil metros e uma maratona na mesma Olimpíada. E detalhe, ele nunca tinha feito uma prova de maratona na sua vida. A primeira maratona, a prova de maratona que ele fez foi nas Olimpíadas, onde ele foi seguindo o líder até onde é que dava, porque ele nunca tinha corrido a prova. E aí quando ele chegou perto, ele viu que estava no quilômetro 30, ele falou assim, o líder está muito lento. E aí ele passou o líder, seguiu e ganhou a prova. Então esse cara aqui foi muito bom. Só que aí que tá, treinamento intervalado e grandes volumes de treino. E aqui, quando eu tô falando grande volume de treino, é grande volume de treino mesmo. Era, por exemplo, aqui, ó, 80 repetições de 200 metros. O Zatopek chegou a fazer 40 repetições de 400 metros. Às vezes era 40 de 400 metros mais 40 de 200 metros. Percebam que esses intervalos aqui, 200 metros, 400 metros, era por causa das pistas de atletismo, né? Que é onde aconteciam os principais treinamentos. Então, era muita rodagem, era muito treino intervalado. Obviamente que esse treino intervalado, ele não era de alta intensidade, né? Até porque não tem muito fazer 40 tiros de 400 metros em alta velocidade, em alta intensidade. É impossível fazer isso. Então eram treinamentos intervalados com diferentes velocidades. Tem um livro aqui do Zatopek, uma biografia dele, não se fala, mas às vezes chegava, alguns intervalos eram mais rápidos, outros intervalos eram mais lentos. Não existia tanto essa questão de fazer num tempo específico. Tu corria rápido, aí depois tu descansava, dava uma volta trotando. Pensa, só esses 40 de 400 aqui já dá 16 km de tiro, né? Tô certo? Cada 10 de 400 é 4 km, 16 km de tiro. Só que às vezes ele fazia com intervalo entre as sessões, entre cada tiro, de mais 400 metros de trote, às vezes 200. Então às vezes chegava uma sessão intervalada com 30 km, era tranquilamente. Esse treino aqui, por exemplo, é um que chega aí facilmente mais de 30 km. Tem relatos que ele chegou a fazer 40, 50 km de treinos. Aí já tem um determinado ponto que a gente não sabe o quanto realmente é real isso e o quanto não é, mas que ele chegou a fazer 70 tiros de 400 metros. 70 tiros de 400 metros. Tu imagina o mental do Zatopek dando volta ao redor de uma pista para fazer 700 tiros de 400 metros. 700 tiros são 70 voltas numa pista. Sem contar as repetições que ele fazia trotando, né? Os intervalos. Então, é realmente um treino intervalado muito extensivo. Por quê? Porque o Zatopek, ele falava que eu já sei correr lento. Eu preciso saber correr rápido. Esse era o pensamento dele na época. Então eu já sei correr lento, eu preciso saber correr rápido. E aí, o objetivo era fazer treino intervalado. Teve outro também, o Gessler, se eu não me engano, que era um outro treinador alemão, que também ficou muito famoso com treinamento intervalado. Foi nessa época aqui também que surgiu os treinos fartleks, onde se dava uma atenção especial para longa, pro fartlek, né, para essas corridas mais rápidas, e aqui o volume também começa a aumentar. Mas o volume ele vinha principalmente dessas sessões de treino intervalado. E aqui era bem comum fazer treino intervalado quase todo dia. Inclusive, uma das pessoas que ficou famosa por isso é o treinador
Mihaly Igloi, esse cara aqui. Esse cara aqui, ele pode dizer, parece a foto de um tio ou de um avô teu que tá na casa dos teus avós, né? É muito cara de tio, assim, de vô. Cara antigo. Esse cara aqui, ele foi responsável. Vamos botar aqui o nome dele, né? Pra que ativar aqui. Não é aqui. Igloi. O Mihaly Igloi, inclusive dá pra fazer uma aula só sobre ele. É muito legal o método de treinamento dele. E ele dava treino intervalado todo dia. Treino intervalado todos os dias para os seus atletas. Só que é diferente. Quando a gente pensa nessa questão do treino intervalado, tu pensa que é aquele treino intervalado para morrer, né? Para terminar vomitando. Só que como o treinamento intervalado deles era muito exigente, eles não chegavam a fazer isso. É um treinamento intervalado aeróbico, que a gente chama. Então eles não trabalhavam em intensidades tão fortes, mas eles sempre trabalhavam ali em ritmos que estimulassem o aeróbico deles, até porque nessa época aqui eles já corriam aí 100 milhas na semana. Cerca de... O volume era muito grande, porque tu pensa, voltando aqui ao Zatopek, ele chegava a fazer 2 séries de 40 de 400 por semana. Então só aqui já dá, esses 40 aqui já dariam 32 km, arredondando aí, só nessas 2 sessões de intervalado que ele fazia aqui, já dá 40 km. E aí o pessoal treinava todos os dias. Nessa época também se testou muita coisa. Por exemplo, o Zatopek testou correr com uma bota mais pesada na floresta, não deu certo. Ele treinou correr com a sua mulher nas costas, porque ele imaginava que se tivesse uma sobrecarga ele correria melhor depois, não deu certo. E aí, o Migloi, que é um treinador sérvio, vamos ver, é húngaro. Ah, eu sabia. Pelo menos essa nacionalidade eu acertei. Treinador húngaro, e ele dava treino intervalado todos os dias, e ele tinha uma forma diferente de ver o treinamento, que ele via, ele falava que os atletas precisavam correr. Ele tinha o swing, ele tinha o fast, e era maneiras que a pessoa deveria correr. Então o fresh era uma corrida lenta. Hoje tu vai fazer 200 metros fresh por 200 metros de swing. E aí ele tinha até uma classificação que ele falava, onde às vezes o foco devia ser no giro da perna, tá certo? Tu fazer uma cadência maior, por exemplo, fazer uma cadência maior num tiro forte. Ou tu empurrar mais o chão, então fazer força para trás e não trabalhar tanto na cadência nesse mesmo tiro forte. Então, com a mesma velocidade, tu trabalhar técnicas diferentes. É bem interessante o Igloi, e até vale a pena trazer uma aula assim só para explicar um pouco melhor sobre o método de treino. Eu utilizo algumas coisas que ele faz, mas basicamente treino intervalado todos os dias, 100 milhas na semana. E aqui começou a se aumentar, né? Fazer esse treino intervalado. Claro que o volume não era tão alto assim na semana, né, comparado à próxima era, mas tinha sim um volume considerável para a gente ver. E nessa época, também já pro finalzinho aqui dos anos 50, a gente começou a ter uma progressão. Vamos ver. Olha só que loucura. É muita loucura pensar nisso hoje. Mas a gente começou a ter uma progressão do treinamento. Então, se começava fazendo intervalos mais lentos. Tá saindo isso no áudio? Tá aí, ó. Tamo aí com a playlist. Não sei se vou levar banimento do YouTube. Os caras tá passando aqui com... pleno meio-dia, o cara tá passando com a música torando. Mas a gente começou a ter uma progressão do treinamento. Então, se começava, por exemplo, fazendo tiros de 400 metros no início da temporada para 1,8, né, 68 segundos, para antes da competição, fazendo esse mesmo tiro 60 segundos, por exemplo. Tinha essa progressão, começou a existir somente aqui.
Tu pensa, já tinha 60 anos de treino de corrida, onde tu achava que tu tinha que fazer tiro forte desde lá do início. Então pra ver, ó, só aqui que foi começar a ter essa diferença. Onde no início tu fazia treinos mais lentos, né? Para ir condicionando o corpo, para conforme passa a temporada, conforme vai indo, tu vai acelerando cada vez mais rápido. E aqui foi esse primeiro momento que aconteceu. Até que houve uma virada de chave. O pessoal estava fazendo muito intervalado e aí houve uma reação da distância. Anos 60 e 70. O que houve nos anos 60 e 70? Não. Fazer muito intervalado é ruim. Isso aí não tá legal. O negócio é correr lento e fácil. Lento e fácil. E aqui a gente tem alguns expoentes onde o foco era correr lento e fácil. Um dos principais aqui deixa eu aqui. Esse cara aqui, ó, o Arthur Lidier, que ele foi responsável. Ele é basicamente o pai da corrida moderna, tá? Esse cara aqui, vamos botar a legenda para ele. Ele é o pai da corrida moderna, porque é a partir dele que começa a se ter alguns conceitos, tá? Alguns conceitos da corrida. Por exemplo, ele exigia, quer dizer, ele recomendava no máximo 160 km na semana, 100 milhas. Esse cara aqui era os 160 km na semana. Embora aqui tinha alguns atletas que faziam isso aqui, o principal era treino intervalado e o volume nem tão alto. Até vou tirar aqui, porque na verdade essa informação aqui foi confundida. Isso aqui surgiu com o Arthur Lidier. Então, treino intervalado todos os dias, algumas formas diferentes, e o volume não era tão grande. E aqui ele falou, não, é preciso ter volume de treino, e esse cara foi responsável por fazer uma primeira periodização do treinamento, tá certo? A periodização da corrida, como a gente conhece hoje, foi com esse cara. E aí ele fazia, ele tinha 3 períodos bem definidos, né? Ele tinha a base, o preparatório. Então a base dele era muita corrida lenta, por muito tempo, sem forçar, não tinha nenhum estímulo de velocidade, e corria. Aí entrava no preparatório, ele começava a fazer treino de subida, treino em circuito, subia, fazia em cima do morro, aí claro, usando a sua própria a particularidade do terreno, e aí voltava e fazia alguns educativos de corrida, por exemplo, elevar o joelho, e aí ele começou aqui fazer essa periodização da corrida. Ele foi responsável por falar no máximo 160 km na semana. Tinha outros treinadores também, como Van Aken, Percy Cerruti, que era um treinador australiano, que teve alguns atletas que foram campeões olímpicos. Então começou a falar, não, precisa ter volume, é muito volume de treino, é muita corrida lenta, o que seria basicamente hoje o treino em Z2, que a gente está vendo o pessoal falar muito. Não, precisa ser treino lento, tem que rodar muito e tem que rodar lento. E aí, essa questão surgiu aí nessa época, anos 60 e 70. Foi nessa época também que começou a ter um boom da corrida, que a corrida começou a se popularizar entre as pessoas que não eram atletas, principalmente por causa desse cara aqui, ó. Bill Bowerman. Vamos botar aqui. Deixa eu carregar a imagem. Treinador do Oregon e cofundador da Nike. Olha aí a história sendo contada na sua frente. Esse cara aqui foi o co-criador
da Nike. Ele inventou o tênis de corrida moderno. O tênis de corrida que a gente tem hoje foi inventado por esse cara, junto com o Phil Knight. E ele fez isso na casa dele. Ele fazia numa máquina de waffles. Isso aí. E aí ele botava a borracha, ele criou esse conceito moderno de tênis de corrida. E ele teve um livro que foi muito grande, que foi o jogging, né? Até hoje é usada essa terminologia quando a gente quer falar sobre um trote, uma corrida lenta. E esse livro assim popularizou a corrida. Ele foi treinador do Oregon, foi treinador também do um outro atleta. Como é que... Cara, me deu um branco. Steve Prefontaine. Foi treinador do Prefontaine também, que ajudou a popularizar muito a corrida nos Estados Unidos. Foi um dos precursores, né? E esse livro Jogging dele, ele falava de uma nova forma de correr. Olha só. Aí, ó, essa história é sobre tênis de corrida. Eu posso falar nela só em um vídeo. Mas o tênis de corrida moderno surgiu com esse cara aqui. E ele criou o treino a partir dessa máquina de waffles na casa dele. E aí ele escreveu o livro dizendo que as pessoas precisavam correr de uma maneira diferente. Que o certo era correr pisando com o calcanhar e passando a perna, deslizando dessa forma. Algo que é contra tudo, contra toda a contracultura que existia na época. E ele falava que tu precisava, que essa era a melhor forma de correr, e para isso tu precisava de um tênis específico. Então ele disse que tu precisava correr dessa forma, e tu só podia correr dessa forma se tivesse um tênis. E quem tinha o tênis? Ele. Então ele criou um problema e ele criou a solução. Uma estratégia de marketing belíssima, né? E aí, desde então, todos os tênis seguem essa forma, mas na verdade, se tu for pegar a origem disso, foi com esse cara aqui. E ele criou o jogging. O jogging livro, né? E aí, o tênis de corrida também. E aí, por isso que todos os tênis de corrida, a partir daquela época, são mais. Porque antes, o que a gente tinha de referência de tênis de corrida... O tênis de corrida que existia era esse aqui, ó. Foi o primeiro tênis de corrida criado. Isso que nem tem uma espuma muito grande, né? Porque era para falar a história do treinamento e estamos falando a história do tênis. Mas é isso aí, né? Aqui você sabe que a gente vai indo. Esse aqui, ó. Esse tênis aqui se chama Nike Cortez. Ele foi o primeiro tênis de corrida criado. E se você perceber aqui, o solado dele não é tão grande assim, né? Não é um grande solado, mas já permitia que tu chegasse pisando com o calcanhar. E a partir disso, a espuma ela foi aumentando ao longo do tempo, ela foi aumentando ao longo dos tênis. E aí só virou a indústria, foi vindo, foi surgindo novas marcas e aí foi ladeira e vai. E aí foi, entendeu? E tanto é que hoje existe uma volta para tênis mais minimalistas, tênis que não tem tanto isso, mas eu não vou falar de tênis aqui. Mas o Bill Bowerman, ele foi responsável por um grande achado. Qual que é esse grande achado que ele foi responsável? Alternar entre dias fortes e fracos. Já pensou nisso? Que até esse cara aqui, não existia essa constituição, essa polarização, esse treino polarizado, né? Onde um dia tu faz forte, no outro dia tu faz leve. Um dia tu faz forte, no outro dia tu faz leve. Não. Era sempre assim, ó. Era 5 treinos intervalados na semana e mais longão no final de semana. Era isso aí. Cara, tu já imaginou essa loucura? Algo que hoje em dia a gente sabe ser inconcebível, mas tem gente que quer fazer forte todos os dias, só que esse cara foi responsável por mudar isso. Ele que botou ali a questão dos dias fortes e dos dias fracos. É óbvio que o líder aqui também, ele continuava usando os treinos intervalados, mas a grande parte da sua corrida era sobre a corrida lenta e fácil. E aqui continuava 2 a 3 dias de intervalo. De intervalado rápido, mas o foco mesmo era na corrida de longa distância. E aqui a gente esse finalzinho dos anos 70, a gente começa a ter
esse conceito de corrida mais moderno. É onde também a corrida se populariza, é onde já começam a aumentar as pessoas participando das maratonas, enfim, é tudo aqui que começa. Aí a gente vem para os anos 80 e 90, que é onde volta o treino intervalado. Então o foco volta no treino intervalado e num volume mais baixo. Por quê? Porque é sempre em resposta ao ciclo anterior. E se a gente for perceber, quase todos... Eu vou falar isso pro final, não vou falar isso agora. Mas aqui... Fica aí até o final, tá terminando. Já estamos chegando, estamos nos anos 80. Já tô há 40 minutos aqui falando contigo e estamos recém nos anos 80. Isso que eu não quis especificar, trazer cada uma das pessoas. Trouxe algumas das pessoas mais importantes de cada período, mas dá para fazer uma aula, por exemplo, só falando sobre isso aqui. Dá pra fazer uma aula só falando sobre esse aqui, especificando mais. Se vocês quiserem essas aulas mais específicas sobre a história da corrida, podemos fazer uma série aqui no canal onde eu trago mais atletas, ou se quiserem saber histórias de atletas, por favor, também comentem. Ah, quero saber a história do atleta X, quero saber a história do atleta Y. E aí eu vou trazendo a história dessas pessoas, tento fazer um vídeo aí, às vezes um pouco mais editado, sai um pouquinho da função aula, mas a gente vai trazendo aqui, beleza? Então os anos 80 e 90, o foco volta sendo um treino intervalado, principalmente com o pessoal britânico, né? O pessoal da Inglaterra, ali da ilha, da Grã-Bretanha, onde eles tinham uma certa rixa, onde o principal era o Peter Cole, né? Que foi um ganhador de medalhas olímpicas também. E aí, o foco dele era em treinos intervalados, rápidos e com pouco volume. Então esse era o foco do Peter Cole. E aí veio trazendo de novo uma nova onda de somente focar no treino intervalado e esquecer um pouco das corridas longas e lentas. Foi nessa época também que começou a se entender, começou a ter um pouco mais de tecnologia para mensurar os treinos. Então começou a se falar de zona de linear, zona de VO2 máximo, zona de Z2, zona de base. Então aqui nessa época o treino ele passou muito a ser pautado por zonas de treinamento. Então tu tem que treinar em determinada zona, tem que terminar nesse intervalo, só melhora se tu fizer desse jeito. Se não fizer desse jeito, tu não vai melhorar. Então aqui a gente começou a fazer isso. Só que aí foi passando esse tempo aqui, a gente percebe que é um pouquinho menos. É óbvio que existem... A gente separa para ficar de forma mais didática, mas existem meandros, né? Teve alguns atletas, por exemplo, que se destacaram aqui nos anos 80 e 90 treinando com mais volume, assim como aqui também tinha atletas que treinavam com mais volume, enfim, mas a tendência geral era essa de cada um. Aqui voltou o intervalo. E aí, passando aqui os anos 80 e 90, passando um pouquinho mais rápido, com foco nos intervalados, se voltou a ter o foco a partir dos anos 2000. E aqui nessa época é importante falar, tá? Os anos 80 e 90 foi onde os corredores africanos começaram a se destacar. Então aqui, somente aqui, foi onde esses principais corredores começaram a se destacar e também a ditar uma nova forma de treinar, que a partir dos anos 2000 aqui, o foco era principalmente, não é o foco no treinamento aeróbico, no treinamento de longa distância, nem no foco em treinos intervalados muito intensos, mas sim equilibrar tudo. Então, é claro que treinar intervalado é importante, é claro que treinar lento é importante, é claro que ao treinar entre dias fortes e fracos é importante, fazer 2 a 3 dias mais intensos é interessante. Então aqui começou a se equilibrar tudo, os meios foram bastante difundidos, corredores mais de longa distância, né, maratonistas, por exemplo, começaram a fazer treinos rápidos, intensos, treinos de sprint, treinos de velocidade, assim como os atletas de 800, 1500
3.000, que são corridas menores, começaram a fazer treinamentos longos. Então aqui começou a equilibrar tudo. Só que perceba que ainda sim existe uma tendência por uma zona ou outra. Por exemplo, agora a gente está vendo uma epidemia de treino em Z2, meu Deus, porque tem que ser Z2, porque tem que ser isso. E por que acontece essas mudanças? A gente pode ver que essas mudanças elas acontecem a cada 10 a 20 anos mais ou menos. E por que isso? Porque sempre que acontece uma nova onda, acontece uma mudança, surgem novos treinadores a cada 10, 20 anos. E esses novos treinadores, numa espécie de uma invenção da roda, ou não, só eu que sei, ou uma tendência de querer mudar o mercado, acabam achando que só aquilo serve. Então, só vem treino intervalado, tá? Não, precisa de treino intervalado para melhorar. Não, então eu vou falar que tem que melhorar com o treino lento, que é o treino lento que melhora, quem faz intervalado tá errado. E aí a gente vai ter essa onda de Z2, se vocês continuarem me acompanhando aqui pelos próximos 20 anos, vocês veem que daqui 20 anos, talvez não, porque essa onda de Z2 ela já vem acontecendo há um tempo, né? Então tu vai ver que vai mudar o foco. E o foco vai voltar a ser um pouco mais do treino intervalado, de novo. Até que a tendência é que essa onda que vai indo, né? Então, digamos que aqui é treino longa distância e baixa intensidade. E aqui é treino intervalado. Onde antes essas ondas faziam assim, elas vão ficando cada vez mais curtas. Mas sempre vai tendo foco até o momento que vai se equilibrar e aí elas vão correr juntas. Mas isso acontece principalmente porque surgem novos treinadores que querem se provar, querem inventar um método milagroso que somente treinar daquele jeito é importante, é só daquele jeito que melhora, tentando com que um estilo se sobreponha ao outro, quando na verdade tudo é importante. O treino leve, o treino forte, o treino intervalado, o treino longo, treinar em diferentes velocidades, por exemplo. Aqui, onde começou a se treinar muito, por exemplo, em VO2 máximo, só que não é só o VO2 máximo que melhora. A gente pode usar sim a zona de VO2 máximo, mas tu pode treinar em velocidades muito rápidas, tu pode treinar em velocidade dos 10.000, tu pode treinar em velocidade dos 5.000, dos 3.000, do ritmo de meia, no limiar, na maratona. Então são várias formas de você alcançar e todo treino importa. A chave é a gente saber equilibrar em que momento eu vou trabalhar mais a velocidade, em que momento eu vou trabalhar mais a resistência, qual o objetivo do meu atleta, como o meu atleta reage ao treinamento. E aí, a gente está vendo agora nessa epidemia de Z2, mas eu tenho certeza que ela vai acabar. Z2. E aí então o objetivo é só a gente realmente entender de tudo que já foi feito. Quais as coisas que se mantêm? Olha só, o treinamento intervalado ele surgiu lá nos anos 1910, 1930. Aqui foi um boom muito grande de treino intervalado, que não é necessário fazer isso. Aí depois diminuiu, mas esses caras aqui que acreditavam na corrida longa e lenta, eles continuavam fazendo treino intervalado. Pô, se esses caras aqui, que eram os defensores da corrida longa e lenta, continuam fazendo treino intervalado, é porque é importante. Tá certo? E esses caras que surgiram aqui dos anos 80 e 90, que queriam terminar com o treino longo e lento, mas continuaram a fazer treino longo e lento. Embora o foco deles era no treino intervalado. Então tu sabe que o longo e lento e corridas mais lentas, essa alternância de dias, é importante. Quando a gente estuda a história, fica muito mais claro a gente não cometer o mesmo erro. Então, se tu que tá vendo isso aqui não sabia dessa informação e tu sabe que, pô, caraca, desde os anos 60 foi descoberto que não tem como treinar forte todos os dias, tá? Os caras que faziam isso nessa época aqui, provavelmente que esses treinos deles não era forte sempre. Porque a partir do momento que foi... Eu esqueci minha água aqui, eu não quis buscar. A partir do momento que foi estipulado que precisa, depois de um treino forte, tem que fazer um treino leve, isso sempre foi adotado, tá? Por mais de, a gente tá aí, 70 anos, não, 50 anos, que já foi descoberto isso, e as pessoas continuam fazendo. E aí é tu que vai lá e, não, tá errado, tem que ser de uma outra maneira. Eu que sei, isso aí não existe, dá pra treinar forte sempre ou dá pra treinar leve sempre. Não, cara, já foi descoberto há 50 anos, se tu estudar a história, se tu perceber todas as mudanças que vem acontecendo, tu sabe que tu precisa alternar isso. Tu sabe que o treinamento intervalado é importante, porque mesmo os caras que não gostavam de treino intervalado ou defendiam volume alto, faziam treino intervalado. Esses mesmos caras aqui que faziam treino intervalado, eles ainda faziam treino longo.
eles ainda tinham algumas corridas mais lentas, embora quase todas as corridas deles fossem treino intervalado. Então, entendendo a história e entendendo essas variações, a gente consegue saber as coisas que são boas ou ruins. Por exemplo, esses tiros, 6 a 8 tiros de 100 metros, muito rápido, é usado hoje ainda para trabalhar a velocidade pura. E é algo que eu faço com meus atletas também, eu utilizo num fartlek, que eu gosto muito, que é de dar esse estímulo de velocidade rápida mesmo. Corre rápido, muito forte para estimular a tua velocidade. Ou ainda depois de treinos eu boto 5 tiros de 200 para ser muito rápido também, para estimular a velocidade. Então são várias formas que a gente tem aqui de ver como a corrida ela vai mudando ao longo do tempo, mas as coisas boas sempre permanecem. E se tu souber os princípios e quais são essas coisas boas, tu consegue melhorar na corrida e entender por que a gente está onde a gente está. Bem, basicamente era isso que eu tinha para falar nessa aula de hoje. Se vocês quiserem aulas mais aprofundadas sobre algum dos anos, sobre algum dos atletas, sobre alguns dos treinadores que foi falado aqui, por favor, comenta aqui embaixo. Se tu quiser qualquer outro tipo de aula também que tu acha que seja necessário uma aula, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar trazendo esses conteúdos aí para vocês. É sempre bom também vocês me darem conteúdos, me darem ideias, coisas que vocês querem trazer aqui, porque eu possa vir e falar aqui. Estamos há 50 minutos falando, então é bem interessante. Beleza? Só deixar aqui nos comentários, espero que você tenha gostado. Deixa aquele likezinho maroto. Pra mim, me ajude a chegar aos 200 inscritos. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Se você já for inscrito, envie para um amigo corredor para que ele também se inscreva. Fechou? No mais, a gente se vê numa próxima semana. Um forte abraço e valeu!